Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Estamos chegando para trazer notícias do panorama estadual aqui em Alagoas, com o início de mais uma rodada, a terceira da competição. A equipe do Asa, jogando dentro de casa, empatou em 1-1 diante do Coruripe. O Cachito marcou para o Alvinegro Arapiraquense e o Mapão foi quem abriu o placar da partida, marcando para o Coruripe. Coruripe chega ao seu segundo jogo sem vencer, na realidade são 3 partidas, ainda não conquistou uma vitória, mas chega então ao seu segundo empate consecutivo. Já o Asa chega à sua segunda partida sem vitória. O Alvinegro, portanto, há 2 jogos que não consegue vencer no campeonato estadual. Em outra partida, desta vez realizada na cidade de Pendedo, CSE e Peredense. Peredense e CSE ficaram no empate em 1-1. Marcou o gol da equipe do Peredense o Paulo Henrique e para o CSE o Wildson Inácio. Portanto, o tricolor palmeirense chega então ao seu segundo jogo sem perder. No clássico da rodada, realizado no estádio Rei Pelé, o CRB confirmou que tecnicamente é melhor e venceu o CSA pelo placar de 3-0. No primeiro tempo, a equipe regatiana foi absoluta até os 17 minutos. O CSA nada construiu durante este período. Depois tentou igualar a partida, mas aí numa jogada muito rápida do CRB. Pelo lado esquerdo de ataque, feito o cruzamento, do outro lado chega então o jogador da equipe regatiana, faz o cruzamento para o Anselmo Ramon cabecear praticamente debaixo da trave, sozinho. Bobeira da zaga da equipe do CSA. Interessante que a jogada, o início da jogada começou com o erro do Jean-Pierre praticamente no setor de meio de campo. O CSA falhando muito com a sua zaga. Feito 1-0, o time do CRB continuou sendo agressivo e depois, em novo erro do zagueiro Jean-Pierre, tentou sair com a bola, foi desarmado pelo Léo Pereira, que acabou sofrendo pênalti do zagueiro tentando recuperar a bola. Anselmo Ramon vai, bate e faz 2-0. Para a segunda etapa, o time do CSA voltou com alterações feitas pelo técnico Marcelo Cabo. Colocou o Marcinho no lugar do Marquinhos, colocou também o Felipe Farias no lugar do Caio Vitor e tirou o zagueiro, ele que falhou muito na primeira etapa, o Jean-Pierre, e colocou o Thiago Lopes. Aí o CSA até que cresceu um pouco de volume de jogo, passou a ser um pouco mais criativo, porém, vale lembrar que o CRB, como ainda não está bem fisicamente, desceu as suas linhas, e a equipe do CSA começou a ter faltas a seu favor de fora da área. O Gustavo Xuxa bateu uma delas, acabou diminuindo o placar, fazendo 2-1. A bola deu uma quicada antes, o goleiro, que no meu entendimento já não estava bem posicionado, o Matheus Albino, e aí, com o desvio, ficou impossível para ele. A bola morreu no fundo da rede e CSA fazia, portanto, 2-1. O CRB teve então as alterações feitas pelo seu técnico Marcelo Cabo, tirou, por exemplo, o Mike e colocou o jogador que entrou exatamente no seu lugar, tirando o Mike e colocando o GG, também é um homem de criação no setor de meio de campo, tirou o Rômulo, colocou o João Pedro, entre outras modificações que fez. Aí, erro novamente da zaga do CSA. Agora com o zagueiro que entrou no segundo tempo, o Thiago Lopes. O Léo Pereira pegou a bola, avançou pelo lado esquerdo, o GG passou, interessante que ele pedia a bola na frente dele para poder finalizar, mas ele deu voltando. Chegava o Anselmo Ramon, bateu forte no meio do gol, 3-1 para a equipe do CRB. Chega a sua terceira vitória consecutiva, tem o seu artilheiro no campeonato, agora com 4 gols, tem 9 pontos na tabela de classificação. Lembrando que a classificação, confirmando, traz o CRB com 9 pontos, 100% de aproveitamento. Na segunda colocação, CSA com 6. Na terceira, o CSE com 4 pontos e saldo de 1 gol. Na quarta, o Asa com 4 pontos, mais 1 gol a menos de saldo. Na quinta, o Murici com 3 pontos, porém com apenas 2 jogos. Vai fechar ainda essa rodada. Na sexta, Penedense com 2, ao lado do Coruripe. Quem ainda não pontuou é o Cruzeiro, que fecha essa rodada com a equipe do Murici, lá em Murici, no próximo dia 3, no próximo sábado, portanto. Lembrando que o CRB só entra em campo agora pela Copa do Nordeste no próximo sábado, na abertura da competição, às 7 da noite, em Itabaiana, jogando contra a equipe do Itabaiana. Após a partida, os técnicos foram ouvidos pela imprensa. Inicialmente, você vai ouvir o técnico Daniel Paulista, do Clube de Regatas Brasil, fazendo uma análise do que foi essa vitória da equipe regatiana.
muito feliz acho que a equipe do CRB conseguiu, na partida de hoje, atrelar resultado e rendimento, né? E isso dentro de um clássico é muito difícil, mas na minha visão, acho que o CRB foi melhor durante todo o jogo, né? Teve o comando das ações, o controle das ações durante todo o tempo, mesmo quando o adversário encontrou seu gol, né? Num lance assim, de uma fatalidade. Mesmo assim, a gente continuou mantendo o controle das ações e conseguimos ainda ampliar a partida. Acho que foi uma partida muito consciente, uma primeira etapa de um volume impressionante para um início de temporada, onde nós estamos muito satisfeitos com o que a equipe apresentou no primeiro tempo. O segundo tempo já mais de controle, o ritmo do jogo caiu um pouco por esse momento da temporada, pelo calor, por alguns fatores também que o adversário também proporcionou. Teve uma melhora na segunda etapa, mas assim, sai muito feliz com o que a equipe apresentou e também consciente que é início, tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa para melhorar, corrigir erros que aconteceram, mas claro, vencer o rival, vencer o clássico é sempre muito importante numa trajetória que nós estamos construindo ainda no início da temporada. Daniel, você manteve a equipe, né, que estreou na competição, né, o Penedense, Muricy, aí um clássico pode mexer, não precisou não. O objetivo é tentar dar ritmo, dar conjunto. Apesar da gente ter mantido algumas peças do ano passado, praticamente nós estamos trabalhando com 50% de jogadores novos que chegaram. Então, assim, é muita coisa, é difícil, precisa de conjunto, precisa de ritmo. Os jogadores também precisam evoluir fisicamente. Hoje já houve uma melhora nesse sentido. E o tempo somente que vai fazer isso, que isso aconteça. É claro que agora, essa semana, a gente tem uma oportunidade de recuperar todos, de trabalhar. Nós já vamos trabalhar amanhã, logo pela manhã, para fazer uma atividade para equilibrar todas as cargas, principalmente quem não teve a oportunidade de jogar hoje, para que lá em Aracaju a gente possa fazer novamente um grande jogo e estrear numa nova competição, também com vitórias, que é o que a gente vai buscar. Ô Daniel, parabéns pela vitória no clássico importante. Você falou na última quarta-feira que o CRB teria evolução, né? Teve a evolução do Penedense para o Muricy e agora para o CSA. Qual foi a principal evolução, na sua opinião, da equipe do jogo contra o Muricy para o jogo de hoje contra o CSA? Olha, eu acho que a evolução de conjunto. Eu acho que hoje as jogadas elas fluíram com muito mais tranquilidade e naturalidade, né? O CRB parece que no primeiro tempo não fez força para atacar. Criou jogadas, acho que o primeiro gol do CRB é uma jogada muito trabalhada pela gente, mudança de corredor, a jogada começa pelo lado esquerdo, ela flutua pelo meio do corredor central, chega na direita, ultrapassagem de lateral, uma jogada que a gente treina muito, que é a cavada do Hereda, que é aquela batida por baixo para só levantar a bola, e a gente tem uma finalização com, acho que 4 jogadores dentro da área do adversário. Então, é só um exemplo de que no primeiro tempo as jogadas fluíram com muita tranquilidade. E acho que isso também é fruto desse conjunto, das coisas irem acontecendo. E, como eu disse, temos muita coisa para evoluir. Acho que segundo tempo ainda não conseguimos manter o ritmo do primeiro, mas é totalmente normal pelo momento da temporada e isso, gradativamente, com certeza, isso vai melhorando com o passar do tempo. Esse primeiro tempo, essa apresentação do primeiro tempo é mais ou menos um protótipo do que você quer agora para o resto da temporada? É justamente essa performance que você quer? Olha, a gente vai querer sempre uma grande performance e isso sempre é atrelado ao resultado que foi o que a gente conseguiu hoje. Mas eu sei que é um início, dificuldades acontecerão, dificuldades vão existir, né? Desgaste de atletas, em algum momento a gente também vai trocar para dar oportunidade a outros, para que seja necessário também em determinado momento respirar alguns atletas. Mas, assim, fiquei muito feliz com o padrão que a equipe apresentou, principalmente dentro da primeira etapa, pelo volume, pelas oportunidades. Talvez, no primeiro tempo, se tivéssemos mais efetividade nas oportunidades que tivemos, o jogo poderia ter sido até resolvido na primeira etapa. Agora, Daniel, com relação a, me parece, 17 minutos, segundo tempo, o gol de falta, desvio, gol do CSA. Trouxe o CSA para o jogo, te preocupou aquele momento com o teu grupo, para não evitar aquele empate, poderia acontecer. Enfim, é clássico, né? Clássico é sempre difícil, é um jogo muito truncado, decidido nos detalhes, então assim, esses detalhes são importantes para você buscar uma vitória. Claro que ficamos sim preocupados com aquele gol naquele momento especificamente, porque o adversário cresceu, mas não conseguiu
criar oportunidades. E até aquele momento também não tinha feito o nosso goleiro Matheus uma grande defesa. Segundo tempo o CSA tinha talvez um pouco mais de posse de bola, mas uma posse de bola que não era efetiva em termos de buscar oportunidade. Nós, nas transições, já tínhamos criado 2 oportunidades que poderiam talvez já ter feito o terceiro gol. O jogo, claro, fica nervoso, fica preocupante, mas acho também as substituições, nós conseguimos com a entrada do GG preencher o meio-campo, que no segundo tempo o CSA tinha superioridade, com o Xuxa e o Marcinho com 2 meias e 2 volantes, e quando a gente coloca o GG, nós equilibramos isso, e a partir desse momento talvez a gente conseguiu novamente ter um controle maior da bola, um controle maior das ações, e aí as coisas naturalmente foram se desenhando para o terceiro e as oportunidades que foram criadas no final. Ô Daniel, você tem uma semana livre de preparação até o jogo de sábado contra o Itabaiana. Até que ponto essa semana vai ser importante para você trabalhar e já pensar numa Copa do Nordeste? O CRB, queria que você comentasse um pouco a questão da tabela. Deu para analisar bem a tabela da Copa do Nordeste? Você, por exemplo, encara Bahia e Fortaleza em casa e foge de 2 viagens e de campos ruins, como são lá no Piauí também, lá da Juazeirense. É que dá para avaliar já falando dessa competição? Olha, eu acho que é uma competição extremamente difícil, né, pelas equipes que estão participando. Acho que essa questão do mando de campo, questões de logística de gramado influenciam. A gente teve talvez uma condição de não enfrentar talvez viagens exaustivas com um gramado não tão de qualidade, que a nossa equipe precisa disso, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente enfrenta 2 grandes equipes dentro de casa, que é o Bahia e o Fortaleza, que de um padrão muito alto. Mas assim, né, a gente não teme ninguém, vamos procurar trabalhar um passo de cada vez. Acho que a semana vai ser importante para que a gente recupere nossas forças, para que para podermos chegar em Aracaju e fazer um grande jogo na busca de mais uma vitória, que é importante nesse início. Técnico do CRB, o Daniel Paulista, falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Olha, não esquece de deixar o like, é importante para o crescimento do canal. Quanto mais likes, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo está agradando, e com isso faz com que novas pessoas, muito mais pessoas, visualizem também o nosso conteúdo. Agora a gente traz a matéria do Marcelo Cabo, técnico da equipe do CSA. Chega a essa partida, perde a invencibilidade, e depois do jogo, como sempre, o técnico faz a análise do que foi a partida. A gente até fez um início de primeiro tempo bom. A gente, até os 20 minutos... Posso contextualizar que até o primeiro gol do CRB, a gente estava com um jogo equilibrado, um jogo de igual para igual. A gente teve até um melhor início do que eles, mas eles foram se encaixando no jogo, e daqui a pouco eles tiveram uma melhora do que a gente. Naqueles primeiros 25 minutos houve uma oscilação, houve momentos que a gente estava melhor, outros momentos que eles estavam melhores, e aí aconteceu o gol, né? E aí confesso a você que a segunda metade do segundo tempo me preocupou, porque o time perdeu a concentração, o time desequilibrou, o time perdeu a ideia de tudo aquilo que a gente preparou para o jogo. E aí o CRB teve a soberania daquele momento do jogo, poderia ter ampliado o placar. A gente até poderia ter saído do primeiro tempo perdendo num placar mais elástico, né? Apesar de a gente ter tomado o gol no final do primeiro tempo, um pênalti. E aí a gente vai para o intervalo. Eu precisava mudar principalmente a postura da equipe. Como terminou o segundo tempo, eu precisava trazer de volta a confiança aos jogadores no intervalo, e aí eu fiz isso com as alterações, né? com as mudanças, a entrada do Thiago, do Marcinho e do Alisson, e aí a gente começa o segundo tempo muito bem. A gente começou tendo a predominância do jogo, a gente teve aquilo que eu pensei no intervalo, aquilo que eu passei para os atletas no intervalo, principalmente a confiança, né, que a gente tinha perdido naqueles últimos 20 minutos, e aí a gente acabou jogando bem o segundo tempo. A gente faz 2-1 ali com 17, 18 minutos, e a gente continuava equilibrado, bem organizado, e aí o cansaço bateu um pouco nos meus atletas, porque é normal, a gente tem que correr atrás do placar. A linha de marcação-pressão funcionou muito bem no segundo tempo, onde o CRB não conseguia fazer a sua primeira linha de construção. E aí quando eu mudei a equipe, né,
para um 3-5-2. A gente já trouxe o Kevin como terceiro zagueiro, coloquei o Esquilo de ala de um lado, coloquei o Alisson do outro, o Marcinho na ligação e 2 atacantes com maior presença de área, Rômulo e Thiago Marques. Foi o que eu pensei naquele final, só tinha mais 2 alterações, eu tinha alguns jogadores já cansados. E aí naquela maneira, quando a gente pensou ali, que a gente conseguiu até ter umas 2, 3 boas ações, aí numa outra infelicidade a gente tomou o terceiro gol. Então, é difícil quando você toma 3 gols, que a posse de bola tá com a gente, né? Nós tomamos 3 gols, com a posse de bola era nossa, né? E aí os erros aconteceram, a gente acabou premiando o CRB com os gols. Eles foram muito competentes quando tiveram as oportunidades da gente... Me dá uma água. Desculpa, gente. Quando a gente premiou eles com 3 erros ali de saída de bola e acabamos ofertando a eles esses 3 gols. Então, assim, o jogo teve contextos diferentes dentro da partida, nosso bom início e o nosso bom segundo tempo. Então, agora, nós estamos numa fase de, né, apesar de você falar, pô, o CSA está em 2 meses, mas é uma fase de reconstrução, né? Uma equipe que foi 95% reformulada. Nós estamos aí no 4º jogo da temporada. Eu acho que hoje o jogo é um bom parâmetro pra gente, né? Porque a gente vai encontrar aí na sequência no Campeonato Brasileiro, porque a equipe do CRB é uma equipe individualmente qualificada, é uma equipe forte, mas eu falo pra vocês, tirando aqueles 25 minutos e os erros individuais que a gente teve com a posse de bola e ofertando os gols, a gente teria feito uma partida mais equilibrada e poderíamos ter tido chance de vencer. Agora é tirar as lições, né? Entender o que aconteceu no jogo, entender, né, as avaliações individuais e o que funcionou e as coletivas para que a gente possa seguir em frente. Ô, professor Marcelo Cabo, boa noite. O que preocupa muito o torcedor foi o desempenho individual do Jean Pierre no jogo, né? Principalmente no primeiro tempo, um jogador que saiu vaiado, foi substituído. Como é que fica a situação desse jogador? Você tem que dar um pouco mais de moral para ele, tentar recuperar psicologicamente, porque ele parece sair um pouco abatido e sentiu muito erro naquele lance individual com o Selmo Ramon. Como é que dá para conduzir de forma melhor, conduzir essa situação do jogador? A gente precisa contextualizar o que aconteceu no jogo, né? O Jean teve um primeiro tempo que não foi muito feliz, ele não fez um bom primeiro tempo, né? Você mesmo aí já apontou, né? Teve algumas falhas ali individuais na construção do jogo, algumas situações que ele não estava, né, muito bem. Isso acontece com jogadores de futebol, basta a mim como treinador, né? No intervalo eu substituí porque eu entendi que cada situação que acontecia com ele no jogo e ele não estava conseguindo recuperar dentro do jogo. Cara, eu contextualizar e falar para você qualquer pensamento sobre o Jean-Pierre, sobre a atuação, sobre a sequência, será prematura da minha parte, né? Então, assim, eu não quero dar nenhuma informação prematura, né? É um atleta muito sério, um profissional muito sério, que trabalha bastante seu dia a dia, trabalha bastante, muito comprometido, né? E assim, a gente vai fazer uma avaliação não só do Jean-Pierre, mas individualmente da atuação de cada atleta e também coletivamente. A partir de amanhã a gente vai pensar bastante no que a gente viu aqui hoje. Técnico do CSA falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que o CSA só entra em campo agora no próximo dia 7 de fevereiro. Portanto, tem muito tempo daqui para lá para que o CSA, portanto, possa dar uma arrumada nessa equipe. De fato, precisa corresponder, precisa reagir nesse campeonato tão forte e tão bem disputado como se apresenta. O CSA vai no próximo dia 7, às 8 da noite, para a cidade de Arapiraca, enfrentar o Alvinegro Arapiraquense. Já o time do CRB, conforme falei, joga pela Copa do Nordeste no próximo dia 3 contra o Itabaiana, lá em Itabaiana ou em Aracaju. A tendência é que essa partida aconteça no estádio Lourival Batista. E pelo campeonato estadual, o CRB só entra em campo no próximo dia 8, uma quinta-feira, às 8 da noite, no estádio Repelé, diante da equipe
do CSE. Portanto, foram essas as notícias de hoje aqui no canal Orlando Batista Esportes. Quero agradecer a você que acompanhou o nosso material do início ao fim. Não esquece de fazer o teu comentário, de compartilhar também o link deste vídeo com outras pessoas, de deixar o teu like. Isso é fundamental. E se você está vendo a gente pela primeira vez, não esquece de fazer a tua inscrição e de ativar o sininho, ok? Quero desejar para você uma excelente semana e que Deus fique com você. Grande abraço para todos!